Vamos ouvir hoje uma mensagem que tem como tema revelando verdades absolutas. Falar sobre verdade é uma grande polêmica no mundo em que vivemos, porque vivemos em um mundo extremamente acostumado com a mentira, e a influência maligna tem tentado destruir a verdade, evocando uma verdade subjetiva, onde justamente cada um cria a sua própria verdade. Sendo assim, ninguém pode desmentir, porque a verdade é individual, sendo em si relativa entre a pessoa que a conta e ao seu ouvinte. Então estamos vivendo dias muito difíceis, onde as pessoas... Perdão. Eu vou vontade de espirrar. Onde as pessoas estão brincando com palavras, afirmando coisas sem ser verdade. Há 2 domingos atrás, pregamos justamente aqui sobre como desmascarar a mentira, a falsidade. E aí a verdade vem no contraponto, um ponto de contraponto, de partida, no sentido de que nós precisamos ter uma verdade para crer. Alguém que vive sem uma verdade, ela vive perdida no mundo. Ela não sabe de onde vem nem para onde vai. Então é necessário termos uma verdade na qual firmamos os nossos passos, onde as nossas decisões, tudo que vamos fazer está baseado nesta verdade. Então precisamos sim de uma verdade absoluta. E onde encontrar uma verdade absoluta diante de um mundo tão pervertido, diante de um mundo que anuncia e prega uma verdade relativa? O que é verdade para mim pode não ser para você a sua verdade. Eu tenho a minha verdade, e essa é uma grande confusão que o mundo está anunciando. Mas eu confesso e falo para vocês que esta noite nós conheceremos uma verdade absoluta que nos conduz à salvação. Essa verdade nós devemos firmar os nossos pés, para que assim possamos caminhar em direção ao nosso Deus. Por isso a Bíblia nos orienta a falar sempre a verdade. Em Efésios capítulo 4, a partir do verso 25, Efésios 4, 25 diz assim: Pois, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A carta escrita por Paulo aos Efésios, aos cristãos de Éfeso. Então, essa carta ela foi escrita para que aqueles irmãos entendessem a real importância de sermos verdadeiros, de confiarmos nesta verdade que nós iremos anunciar daqui a pouco, porque ela é importante diante da nossa caminhada cristã. E alguém que não vive essa verdade, alguém que não prega essa verdade, alguém que não anuncia aos 4 cantos da terra a verdade absoluta de Deus, é alguém que está perdendo tempo neste mundo, justamente porque viemos a este mundo para testemunhar do grande amor de Deus, do que Ele fez e faz e fará muito mais por todo aquele que crê. Então temos pelo menos 2 motivos para buscar e viver na verdade. Vejamos qual é o primeiro. O primeiro motivo é o juízo de Deus. Um dia, Deus julgará a terra, assim todos os seus habitantes. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão, e Deus então há de julgar vivos e mortos. Em Romanos 1,18 é dito: a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e a perversão do homem, que detém a verdade pela injustiça. Então veja como em Romanos é escrito aqui a forma como Deus vê essa questão da verdade, a importância que Ele dá à verdade.
E é dito então que Deus se ira com a sua criação, com cada ser humano. E essa ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade. E essa impiedade faz parte dela o deter a verdade, conhecer a verdade e não revelar, saber que Deus é soberano, Deus está acima de todas as coisas, e adorar a criatura ao invés do Criador. Então temos que viver justamente de acordo com essa verdade que nos é revelada. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem a palavra, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Então a revelação de Deus está aí diante da natureza. Tudo que vemos é Deus se revelando ao homem. E nós precisamos absorver essa revelação, extraindo a verdade de Deus para vivermos em acordo com ela. Então vejam que Romanos 2,2 afirma: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Então, a Escritura ela é bem clara em nos apresentar que Deus é um Deus de verdade. Deus não pode mentir, como é dito lá em Tito. Deus não pode mentir. Tudo que Deus fala é verdadeiro. Se cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, então cremos numa verdade absoluta. Deus é verdade, a sua palavra é verdade. Então no dia que Deus vier para julgar a terra, para julgar cada ser humano, ele terá como base esses dois pilares. Ele, como sendo verdadeiro, tendo anunciado a sua vontade ao homem, e o homem, tendo esse conhecimento, não adorou, então será julgado. Outro é a revelação específica de Deus, a Escritura. Uma vez que nos foi anunciada, que nós temos esta palavra em nossa própria língua, nós podemos entender o que está escrito. E uma vez compreendendo a verdade, se você não entregar-se a essa verdade, o julgamento será duro sobre sua vida. Então é necessário que tenhamos conhecimento e que este conhecimento nos prepare para o dia do julgamento, pois conhecendo essa verdade, ela nos traz libertação. Então, qual é o segundo motivo pelo qual devemos buscar a verdade? Primeiro vimos que haverá um juízo, Deus julgará todos os homens. Segundo motivo é a condenação do homem. O homem está em uma posição desfavorável diante de Deus, porque uma vez que o pecado entrou no mundo, esse pecado trouxe a todos os homens a morte. A morte é a separação de Deus. Uma vez que Adão e Eva pecaram, foram expulsos do jardim. Assim, quando nós cometemos pecado, somos excluídos da presença de Deus. Então é necessário que nós tenhamos o desejo maior em nossa vida, para que busquemos ao Senhor. Uma vez reconhecendo a nossa falha, o nosso pecado, só assim é que temos condições de encontrar salvação em Jesus. Romanos 3,23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa expressão usada nesse texto é muito interessante. O todos aqui, usado em Romanos, é todos sem distinção. Todos sem distinção. Isso quer dizer rico, pobre, branco, preto. Então todas as etnias, todas as raças, todos os povos. Então, todos sem distinção, todos pecaram. E também todos sem exceção. Não há um ser humano na face da terra que não tenha cometido pecado. Davi, sabiamente, usando as palavras no livro de Salmos, ele diz que em pecado
ele foi concebido. Em pecado me gerou a minha mãe, diz então Davi, reconhecendo a sua condição de pecador. Então o homem necessita reconhecer essa condição. Eu, você, todos nós pecamos, desobedecemos a Deus, um momento ou outro da vida, e por esse motivo estamos separados de Deus. Então é necessário que haja uma reconciliação, haja um arrependimento, e aí então uma conversão, que é uma mudança de direção. Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Se essa, meu irmão, é a verdade sobre Deus e o homem, todos precisam conhecer a única verdade absoluta que traz salvação ao ser humano. Então nós vimos aqui duas verdades extremamente importantes. O juízo de Deus, ninguém vai fugir desse juízo. Um dia Deus julgará todas as pessoas. Segundo, a condição do homem para ser julgado por Deus é uma condição de pecador, de alguém já condenado ao inferno. Mas existe solução, existe uma chance para você que me ouve esta noite. E a chance é justamente esta verdade que iremos revelar. Então vejamos esta noite 3 verdades absolutas sobre a salvação. A primeira delas é primeira verdade absoluta sobre a salvação. Primeira verdade absoluta sobre a salvação é: só há salvação em Cristo Jesus. Não há salvação em nenhum outro. Não adianta você correr para nenhum tipo de religião, porque religião não salva. A única salvação está em Cristo Jesus. Veja como essa verdade nos é revelada em Atos capítulo 4, versículo 11 e 12. Atos 4, 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: este Jesus, a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Cristo. Esta pessoa que foi tão importante, como é afirmado através das Escrituras, foi o único homem que não cometeu pecado. Até porque ele já nasceu, foi concebido sem pecados. Então o Espírito Santo foi quem o colocou no ventre de Maria, uma jovem virgem, e essa deu à luz ao Filho de Deus. Esse foi um grande milagre. Então Jesus veio ao mundo para nos trazer a luz, para nos trazer salvação. Então não há outro ser humano nessa terra que não tenha cometido pecado. Sendo assim, Jesus é o único habilitado para nos trazer salvação. Então, fora de Cristo, fora de Jesus, não há salvação. Essa afirmação é uma grande verdade. Essa afirmação é uma verdade absoluta. Não tem quem possa tirar essa verdade ou desmentir essa verdade. Você conhece alguém que possa te trazer salvação, que possa te dar a vida eterna sem ser Jesus Cristo? Acredito que não, e eu tenho certeza disso. Em João 8,32 é afirmado na Escritura mais uma verdade. Da própria boca de Jesus saíram essas palavras: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe quem é essa verdade? Jesus. Ele é essa verdade que liberta. Nós precisamos conhecer Jesus. Se não existe outro nome na terra que possa nos trazer salvação,
Então vamos conhecer quem é Jesus, busquemos a Jesus, que nossa vida seja uma constante em direção a conhecer Jesus Cristo e o seu tamanho sacrifício que ele fez por nós, fez com amor, para que nós tivéssemos então vida em seu nome. Em João 14,6, Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras de Jesus. Jesus afirma, primeiro ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E depois ele diz: eu sou a verdade. Eu sou essa verdade que vai vos libertar. Libertar de quê? Do que nós precisamos ser libertos. Os ouvintes, primeiro que ouviram essas palavras, eram judeus. E os judeus estavam diziam o seguinte: nós não somos escravos. Como nós vamos ser libertos? Nós somos sim escravos. Porque todo homem é escravo do pecado. Todo homem está escravizado pelo pecado. Logo, não temos a força maior para nos libertar. É preciso um resgatador. É preciso alguém que pagasse o preço pela nossa vida. Jesus veio justamente para pagar o preço pela nossa vida. Reconhecendo Jesus como o único nome que nos traz salvação, nós somos libertos do poder do pecado, da condenação do pecado e do julgamento do pecado. Então, poder, julgamento e condenação. Então, esses três formas de sermos libertos por Cristo. Vejamos então a segunda verdade absoluta sobre a salvação. E a segunda verdade é essa: a salvação não é por mérito, não é por minhas obras, não é pelo que eu faço que eu sou salvo. A salvação é pelo sacrifício de Jesus, é pelo esforço do unigênito Filho de Deus, que nos trouxe a vida, esperança e oportunidade de nos tornarmos também filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aqueles que creem em Jesus recebem dele o direito de serem chamados filhos de Deus. É o que diz assim a palavra de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então é interessante, irmãos, essa leitura em Efésios, capítulo 2, 8 e 9, porque a Bíblia faz uma afirmação verdadeira e muito impactante, dizendo o seguinte: que nós somos salvos somente por meio da graça. Lembra que a palavra graça significa favor imerecível. Quem neste mundo merece a salvação? Você pode apontar alguém? Ah, eu conheço uma pessoa tão boa, olha, gosta de dar esmola, gosta de ajudar os necessitados. Ah, aquela pessoa ali merece a salvação. Mesmo sendo uma pessoa boa, que ajude os outros, ainda assim, se ele não reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, as suas obras não têm valor algum diante de Deus. Até porque, seja consciente, racional no seu pensamento. Veja bem, se cremos que eu posso fazer alguma coisa para alcançar minha salvação, então para que Jesus veio a este mundo? Para que Jesus sofreu tanto, sendo esbofeteado, cuspido na cara, levando aquelas chicotadas, sendo cravado naquela cruz do Calvário? Para que tudo aquilo? Foi em vão. Se eu posso alcançar a salvação por meu mérito, por minhas obras. Então Jesus morreu porque quis. Ele não tem valor algum se assim crermos. Mas cremos sim que somos pecadores, que não merecemos a salvação,
E tendo essa consciência que todo o bem que há em nós é influenciado pelo pecado, logo eu preciso de um resgatador. Logo eu entendo que eu só posso ser salvo pela graça de Deus. Ele agindo em meu favor, favor imerecível. E aí ele afirma ainda que esse crer, essa salvação, ela vem mediante a fé, quer dizer, quando depositamos em Cristo toda a confiança. E aí então, no verso 9 ele diz: não é por meio de obras, para que ninguém se glorie. Imagina só, você chegando na porta do céu, encontrando ali o Senhor, aí você então afirmando a Ele te pergunta: por que eu devo deixar você entrar no céu? Você então diz, com um sorriso no rosto: ah, Senhor, eu fui uma pessoa muito boa, eu falei para as pessoas sobre a minha igreja, na minha igreja eu dava ofertas, eu ajudava os necessitados, eu fazia de tudo. Mas Jesus pergunta: mas por que eu devo deixar você entrar no céu? Ele repete: diz, porque eu sou uma pessoa boa, Senhor. Jesus olha para ele e diz: bom, só tem um, que é Deus. E você não se compara com Deus. Mesmo que você tenha feito algo de bom nessa vida, não é suficiente para pagar o preço pela ofensa que você cometeu contra o Pai, contra Deus. Porque cada vez, meus amados, que nós pecamos, nós ofendemos a Deus. E é uma ofensa muito dura, porque Deus é um Deus santo, um Deus puro. Nele não existe iniquidade. E cada vez que eu realizo um ato de pecado, é como se eu estivesse cuspindo na cara de Deus. Eu preciso sim ter consciência do meu pecado, da consequência do meu pecado, e o quanto eu sou incapaz de pagar o preço pelos meus pecados. Só assim eu terei uma chance de saber que alguém pagou o preço pelos meus pecados, já que eu não tinha poder para isso. E esse alguém é Jesus. Em Tito, capítulo 3, verso 5, diz: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Meus amados, entendamos de uma vez por todas o ato da salvação. No momento que reconhecemos que somos pecadores, já é um agir de Deus em nossa vida. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como aquele que veio ao mundo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez reconhecendo o pecado, uma vez reconhecendo a justiça de Deus, como Ele é um Deus justo, rígido, então aquilo que Ele prega, Ele cobra. E Ele também será um Deus justo, no sentido de julgar cada um segundo as suas obras. Logo, meu irmão, tendo esse conhecimento, o Espírito Santo falando ao nosso coração, logo nos rendemos aos pés do Senhor, reconhecendo Ele como único e suficiente Salvador. Então essa é uma verdade absoluta que não devemos esquecer nunca, jamais, que devemos anunciar a todas as pessoas. Lembra que a salvação não é por mérito próprio, não é por boas obras que somos salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé e por conta da sua misericórdia. A misericórdia de Deus é a causa pelo qual nós não somos consumidos. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós já estávamos condenados ao inferno. A palavra misericórdia, ela significa que Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Como pecador, eu mereço a condenação. Então, muito cuidado quando você pede ao Senhor: Pai, me dá aquilo que eu mereço.
que você merece, assim como eu, é muita peia. É isso que nós merecemos, porque somos desobedientes. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, assim Ele concedeu-nos salvação em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, essas verdades devem estar gravadas em seu coração. Não deixe que o diabo, o inimigo de nossas almas, tire essa verdade do nosso coração. Eu sou salvo, porque Cristo me libertou da condenação do pecado. Eu sou salvo, porque Cristo morreu em meu lugar. Por isso que eu sou salvo. Não é porque eu faço coisas boas, não. Mas eu sou salvo para praticar boas obras. Depois da salvação, a minha prática deve refletir a glória de Deus. Assim como Deus foi generoso em me salvar, eu devo ter uma vida generosa em oferecer salvação a outros, em ajudar aos perdidos a encontrar salvação em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos então para a terceira verdade e estaremos então concluindo a mensagem. A terceira verdade absoluta sobre a salvação é que a salvação é concedida a todo aquele que crê. A salvação, a verdade absoluta de que a salvação é concedida a todo aquele que crê. Veja o que diz o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 31. Atos 16, 31. Responderam-lhes: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Meus amados, eu quero aqui abrir um parêntese nesse versículo, que muitas vezes ele é mal interpretado. Há uma ideia, né, talvez uma conotação tirada desse texto, de que a salvação ela não é pessoal. Quer dizer, se uma pessoa da sua casa ela for salva, toda a casa está salva. Então, o texto não está dizendo isso. O que o texto afirma vem através de uma cultura. Lembra? A cultura desse período era uma cultura patriarcal. O que quer dizer isso? A voz, a palavra do pai de família, do chefe da casa, do homem que regia aquela casa, era muito firme, era muito forte. Quando ele tomava uma decisão, toda a família tomava essa decisão junta, mas a família também tomava a sua decisão. Então, havia uma influência muito forte nessa cultura patriarcal, a qual hoje em dia nós não temos mais. Eu não posso afirmar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, uma vez que eu creio e minha família, os meus filhos, a minha esposa não creem na mesma forma que eu creio. Então não é possível essa verdade estar validada nos dias em que vivemos. Devemos entender o seguinte: se você é uma pessoa influente no seu lar, se você assume o compromisso de testemunhar com a sua vida, logo a sua família verá o testemunho que há em ti e também alcançarão salvação, porque você falará do amor de Deus a eles. Então é assim que funciona, tá certo? Então não se engane com a ideia, eu sou salvo, eu vou para a igreja, então meus filhos todos vão ser salvos, sendo que nenhum deles tem tomado essa decisão ao lado de Cristo, tá bom? Ore pelos seus filhos, faça com que eles reconheçam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Só assim eles alcançarão também a salvação. Então a salvação ela é individual e intransferível. Eu não posso transferir a minha salvação para o meu filho, ou para a minha esposa, ou para o meu irmão, para a minha mãe. Ela é intransferível. Ela é dada um a um. Então por isso que a palavra de Deus ela nos é enfatizada de que a salvação é para aquele que crer. É necessário uma ação
pessoal e individual. Em Atos 2:21 reforça essa ideia que eu estou afirmando para vocês. Diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o texto aqui, ele é bem mais claro, no sentido de que a salvação é individual. Então vamos entender. Ele diz que há uma necessidade para que alcancemos salvação. Que necessidade é essa? Invocar o nome do Senhor. Clamar o nome de Deus. Mas não é só aquele clamor de dizer: ai meu Deus, me ajuda, no momento de dor, de aflição, de dificuldade. O invocar o nome do Senhor é no sentido de buscar a sua presença, viver diante de Deus com obediência. Essa é a razão pela qual nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus. Cristo morreu em nosso lugar. E quando clamamos o seu nome: Senhor, eu te reconheço, eu te aceito, eu te recebo como Senhor e Salvador de minha vida, aí sim você está invocando o nome do Senhor individualmente e alcançando salvação. Há algumas doutrinas diversas em várias religiões que são bem confusas. Já vi uma delas que é alguém que se batiza pelos mortos. Você já ouviu falar? Então há uma religião que prega que você pode se batizar, e aí nesse batismo você está pedindo para que Deus salve o seu avô, o seu tio, o seu irmão que morreu sem Cristo. Isso é mentira. As pessoas acreditam muito mais na mentira do que na verdade. Se temos que fazer alguma coisa para alcançar salvação, é em vida e não depois de morto. O morto não pode fazer nada. Então nós precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar o nome do Senhor enquanto Ele está perto, deixando os perversos os seus caminhos, o homem iníquo os seus pecados, e se convertendo ao Senhor, que se compadecerá de nós e nos concederá a vida eterna em seu nome. Só assim, reconhecendo essas verdades, é que podemos viver uma vida que agrada verdadeiramente ao Senhor. Então, queria concluir esse momento, essa mensagem, reforçando uma ideia. Meu irmão, meu amigo que nos escuta, saiba de uma coisa: neste mundo você vai viver sendo enganado por muitas mentiras, mas eu te chamo a conhecer a verdade absoluta, a verdade que é Deus, Jesus Cristo encarnado neste mundo, a verdade, a verdadeira revelação de Deus. E Ele foi revelado a nós para que nós pudéssemos alcançar salvação em seu nome. Concluindo então, diz assim a palavra de Deus: de acordo com a verdade revelada a nós esta noite, não importa se você acredita ou não no que eu acabei de falar, essa verdade continua sendo absoluta. Então essas verdades que eu acabei de citar aqui sobre a salvação, independente se você acredita ou não, elas continuarão sendo verdade, elas não vão mudar. Então, precisamos ter nossa vida pautada nessa verdade, para que por meio dela adquirirmos o dom da salvação, concedido pelo sacrifício de Cristo. Então você quer receber o presente de Deus, que é a salvação? Então o presente de Deus, que é a salvação, nos foi concedido através de Cristo Jesus. Em 2 Coríntios 5, 15 e 17, dois versículos, 15 e 17. E Ele morreu por todos. Quem morreu por todos? Cristo. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou. Verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Meus amados irmãos, é de extrema importância termos a nossa fé firmada na verdade absoluta de Deus. E essa verdade está em Cristo. Se você tem dúvida da sua salvação, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos orar agora. E eu peço que durante a oração, se você sentir no coração o desejo de entregar a sua vida a Jesus, crendo nesta verdade que nos foi revelada esta noite, que você possa fazer um comentário nesse vídeo. Eu creio, eu recebo, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E aí nós estaremos orando por você, tá bom? Então, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai. Aqui, Senhor, queremos mais uma vez te adorar, te agradecer e clamar pelo teu nome, te pedindo, ó Pai, salvação aos perdidos. Se tem alguém, Senhor, que está participando deste vídeo agora, ou que o verá depois, que ele seja alcançado por esta palavra. Que o teu Santo Espírito o convença do pecado, da justiça e do juízo. Que ele possa, Senhor, verdadeiramente confiar na tua palavra, pois ela é a verdade absoluta. Tudo que nós precisamos saber foi revelado através da tua palavra e da pessoa de Cristo. Que possamos assim, Senhor, crer e crendo, obtemos a salvação eterna, a vida eterna em Cristo Jesus. Pai querido, abençoa cada um que nos ouve, vem ser com cada família, derrama a tua graça, o teu favor, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus.